Olá, mensageiro, tudo bem? Você sabia que além desse nosso corpo físico, nós temos outros corpos que se chamam corpos sutis? E você sabia também que existe a anatomia desses corpos sutis? Sabia também que a interação entre eles influencia você, a sua psique e o seu corpo físico também? Então hoje o tema do nosso vídeo é justamente sobre isso. Eu trouxe aqui a capa de um livro que eu achei, que era a única foto assim que eu tinha, né? Só para vocês entenderem, tá? Aqui o nosso corpo físico, né? E aqui são os nossos corpos sutis, que geralmente não vemos. Então, é mais ou menos assim que somos. Então, o nosso ser, ele é muito mais, né? Do que apenas o corpo físico, que percebemos com os sentidos, né? Somos constituídos por uma complexa anatomia energética, formada por múltiplos corpos sutis, que interagem entre si e influenciam diretamente a nossa saúde, emoções, pensamentos e estados espirituais. Essa dinâmica vibracional é fundamental para compreendermos a relação entre energia, mente e matéria, além dos impactos que essa estrutura tem sobre a nossa psique. Então, os corpos sutis e a sua função. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cada ser humano possui diferentes camadas energéticas, né? Conhecidas como os corpos sutis, que vibram em diferentes frequências. Esses corpos formam a nossa aura, interagem com o ambiente, com pessoas e dimensões superiores, né? Então, o nosso corpo físico, né, que é a materialização da consciência, é o veículo denso, né, que possibilita a experiência terrena, 3D. Reflete a condição dos corpos sutis e responde os padrões emocionais e mentais, sujeito a doenças, né, quando há bloqueios energéticos nos nossos corpos superiores. O corpo etérico também, né, que é o corpo vital, é o corpo de energia vital, né, prana, que é responsável por nutrir o nosso corpo físico. Atua como uma matriz energética, que mantém a vitalidade e o fluxo energético através dos chakras e os meridianos. Os desequilíbrios nesse corpo resultam em fadiga, doenças físicas e baixa imunidade. Né? Temos também o nosso corpo emocional, astral, né? Que é o campo dos sentimentos relacionados às emoções, desejos, padrões subconscientes. Possui forte interação com o ambiente, absorvendo e irradiando frequências emocionais. Os desequilíbrios podem gerar instabilidade emocional, medos, ansiedade, bloqueios afetivos. Então também temos o nosso corpo mental, né, que é a consciência e a razão, que se divide em mental inferior, que é o pensamento lógico e racional, e mental superior, intuição, sabedoria espiritual. Nesse corpo armazena crenças, né, padrões de pensamento, programações mentais, pensamentos negativos e crenças limitantes que desarmonizam o fluxo energético dos outros corpos, né? E o corpo casual, o espiritual, o búdico, né, como quiser chamar, é o arquivo da alma, que contém os registros das experiências de vida e da essência do eu superior. Né? Então, a sua conexão fortalece a intuição, a paz interior e a compreensão da missão da sua vida. Quando desalinhado, a pessoa sente um vazio existencial e desconexão espiritual. A interação entre os corpos sutis, né, e o corpo físico, né, como que funciona? A relação entre esses corpos sutis e o corpo físico é uma dinâmica interdependente, né? Um bloqueio emocional, por exemplo, pode se manifestar como uma doença física. Enquanto os padrões, né, de pensamento podem gerar o fluxo de energia no nosso corpo etérico. Então, emoções reprimidas no corpo astral, por exemplo, criam tensões musculares, doenças psicossomáticas,
Crenças limitantes no corpo mental afetam a nossa saúde emocional e o bem-estar geral. Os desequilíbrios no corpo etérico resultam, por exemplo, em cansaço crônico, baixa vitalidade física. Então, quando há um alinhamento e fluidez energética, experimentamos bem-estar, clareza mental e harmonia emocional. Já bloqueios e desequilíbrio geram doenças, né, distúrbios emocionais e dificuldade até na vida cotidiana, né, no dia a dia. Então a influência, né, na psique e os estados de consciência, né, vamos falar um pouco sobre isso. A interação desses corpos sutis, né, molda a nossa psique, a percepção da realidade. Cada nível energético influencia nossos corpos, né, e nossos estados emocionais, padrões de pensamentos e comportamentos. Por exemplo, ansiedade e medo resultam de padrões e bloqueios do corpo emocional e mental, refletindo inseguranças do passado. A depressão e o desânimo ocorrem quando há um desalinhamento entre o corpo mental e espiritual, levando a uma desconexão, né, do propósito de vida. A autoconfiança e a clareza mental indicam um corpo mental equilibrado e um corpo etérico fortalecido. A expansão da consciência acontece quando os corpos superiores vibram em harmonia, permitindo maior conexão entre as dimensões espirituais, né? Então, o entendimento dessa interação nos permite corrigir desequilíbrios antes que se manifestem no nosso corpo físico. Utilizando as práticas de harmonização, né, como por exemplo a meditação, o reiki, cromoterapia, respiração consciente e decretos vibracionais. Né? Então a nossa anatomia energética é a ponte entre a matéria e o espírito, e o seu equilíbrio reflete diretamente na nossa saúde física, emocional e mental. Ao cultivarmos a consciência sobre os nossos corpos sutis, né, e a sua interação, podemos promover cura vibracional, bem-estar, expansão da consciência, aliando com o nosso propósito mais elevado. Então procure cada vez mais harmonizar a sua energia, transforme a sua mente, né, e liberte a sua essência. Tenha bem-estar. Gratidão, querido massageiro.